Mulheres de 40 anos mais, me respondam uma coisa. Como está a sua memória? Como está a sua memória a curto prazo? Você está conseguindo realizar as atividades, as suas tarefas que você realizava antigamente com a mesma agilidade? Você está conseguindo lembrar os protocolos certinho do teu trabalho com a mesma inteligência, com a mesma cognição e memória que você tinha antigamente? O tema de hoje é sobre a memória que nós perdemos com o nosso processo biológico e eu vou falar um pouquinho de como o nosso cérebro se comporta com essas mudanças biológicas. Hoje eu vou ensinar duas maneiras bem fáceis de como você não sofrer a discriminação no seu trabalho, na sociedade, na sua família, por falta de memória, por falta de cognição, por falta de inteligência, esquecimento. A prolongar a sua memória, driblar, esses obstáculos que a gente tem em relação ao nosso cérebro depois dos 40 anos. E com isso você vai ter mais tempo de vida sem doenças. Hoje eu vou abordar um assunto que é um pouco chocante para nós mulheres de 40 anos mais, que é ter a consciência de que seu cérebro, à medida que você vai envelhecendo, ele vai encolhendo. Você sabia disso? Que o seu cérebro, a partir dos 30, 40 anos, ele já começa a diminuir. Nessas minhas andanças, estudos, de como a nossa biologia, a partir dos 40 anos, muda, eu descobri isso e eu fiquei chocada, acredito que vocês vão ficar chocada também, e eu me deparei que o meu cérebro estava diminuindo, de acordo com estudos científicos, e eu resolvi hoje vir passar para vocês essa informação, um pouco chocante, mas necessária de a gente ter a consciência para a gente poder driblar esses obstáculos e, quem sabe, prolongar essa vida do nosso cérebro. Quem sabe não. É comprovado que se a gente seguir esses passos, a gente consegue ter praticamente 50% de chances da gente ter uma longevidade melhor do nosso cérebro. Então, à medida que a gente envelhece, o nosso cérebro encolhe. Essa mudança é muito discretamente, não é da noite pro dia. E os sintomas que isso já está acontecendo também são muito discretos. São falta de memória a curto prazo, o poder que você tinha de realizar com agilidade as tarefas que você realizava antigamente, você começa a perder. Essa parte de multitarefas, de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, você também começa a ter um pouco de dificuldade. A tua parte cognitiva, que é de pensamentos, realização, interpretação de palavras, começa a diminuir. Então são sinais bem discretos que o nosso cérebro vai dando para avisar que você já está entrando nesse processo. Então, à medida que você envelhece, o seu cérebro vai diminuindo. Então, o cérebro ele vai mudando discretamente, mas ele é significativo a longo prazo. E você, quando percebe isso, já é um pouco tarde. Então, esse assunto é muito importante para nós mulheres com 40 anos mais e principalmente para a gente conseguir prolongar isso e driblar esse obstáculo, para a gente conseguir realizar as nossas tarefas do cotidiano e principalmente se incluir e continuar no mercado de trabalho. Porque quando você começa a ter uma perda cognitiva do teu cérebro, isso atrapalha muito você no seu trabalho, porque a eficiência que você tinha antigamente de agilidade mental, até mesmo agilidade em movimentos, você começa a perder. Então a gente ter consciência desse problema e começar a colocar novos hábitos na nossa vida é essencial para que a gente possa
não cair nessa cilada do nosso corpo. Você já ouviu falar que à medida que você envelhece, o seu cérebro diminui? O seu cérebro diminui, o seu cérebro encolhe à medida que você envelhece. A partir dos 30, 40 anos, a gente já começa a perceber algumas diferenças em nossos comportamentos, e isso é de acordo com a nossa biologia. Isso é um processo natural que nós passamos. É muito importante a gente ter a compreensão de que isso está acontecendo para a gente poder se ajudar. A partir dos 30 a 40 anos, o nosso cérebro começa a perder a espessura do córtex cerebral, que é aquela camada enrugadinha do nosso cérebro. Temos duas partes que sofrem bastante com esse afinamento do córtex cerebral, que é o lóbulo frontal e o lobo temporal. O lobo frontal é essa parte da frente do nosso cérebro, que ele é responsável pela memória, pela interação social, pela resolução de problemas, pelas suas emoções, pela sua coordenação motora. Então, ele é uma parte muito importante da sua parte de inteligência e de como resolver os seus problemas. O lobo temporal, ele é responsável por função de palavras, interpretação das suas palavras, ler, escrever, conectar palavras e os significados. Então, a gente começa a ter um afinamento dessa camada e a gente começa a ter uma consequência que é a perda dessas habilidades que a gente tinha e que estão começando a diminuir. A memória é uma das partes que a gente mais consegue perceber, a memória a curto prazo. Você começa a esquecer algumas coisas, você começa a não ter habilidades que antes você tinha, a rapidez, a agilidade motora que antes você tinha, você começa a ter uns flashes assim de que não está normal, por exemplo. E isso não se dá simplesmente eu só esqueci. Não, nós estamos passando por um processo biológico e a consciência da gente ter desses problemas biológicos que a gente começa a ter quando começamos a envelhecer, essa consciência é muito legal, é muito importante porque a gente vai conseguir estratégias e maneiras de ajudar a você, de nos ajudar a não sofrer essas consequências fortes. A gente pode evitar tudo isso, a gente pode driblar tudo isso, mas como a gente vai fazer tudo isso se a gente não tem a consciência, né? Então, a partir do momento que a gente começa a ter um encolhimento cerebral, a gente começa também a ter uma diminuição da conexão dos nossos neurônios, e os sistemas neurotransmissores que dão, né, que eles têm lá a conexão, as sinapses, eles têm essas sinapses e começam a ter a comunicação para todo o nosso corpo. E com isso, o resultado desse afinamento do córtex cerebral e essa diminuição da nossa capacidade que a gente começa a perder, todo o nosso corpo começa a sentir e a ter complicações com isso. Então, eu vou ensinar duas maneiras de como a gente retardar todos esses processos biológicos do nosso cérebro para a gente conseguir passar por essa fase com muita dignidade, porque muitas mulheres perdem trabalho por causa disso, muitas mulheres sofrem socialmente, tem, né, algumas discriminações, até mesmo às vezes dentro do seu ciclo social, por falta de memória, por falta de cognição, agilidade. A gente vê muito isso com senhoras um pouco acima dos 50, 60 anos, perdendo agilidade motora, a memória não é igual. Então, a gente pode protelar isso, a gente pode retardar
todos esses sintomas e podemos ajudar o nosso corpo a sair desses problemas. Com todo esse estudo que eu faço de eu saber como é que está funcionando o meu corpo, a parte biológica, que é a parte que nós não temos controle a partir do processo de envelhecimento, eu descobri esse encolhimento cerebral. Eu fiquei muito chocada quando eu comecei a estudar artigos sobre esse encolhimento cerebral. E com isso eu comecei a criar estratégias e comecei a estudar de como a gente poderia retardar todos esses processos. Não sofrer com tanta intensidade todos esses processos biológicos. Como a gente poderia fazer isso? E eu descobri duas maneiras: alimentação intencional e exercício físico. Eu falo muito aqui sobre o exercício físico, mas realmente ele é uma das técnicas que mais ajuda o nosso corpo no processo de envelhecimento. E por que eu digo tudo isso? Eu vou ser bem radical em relação às palavras que eu vou usar agora, mas a gente precisa encarar a vida dessa forma. Não colocar panos quentes em cima de situações que a gente passa e a gente pode mudar tudo isso. Não tem uma maneira certa para a gente falar sobre um assunto tão sério que é pouco falado na mídia e na sociedade, principalmente para nós mulheres com 40 anos mais. A gente sofre a discriminação por estar com falta de memória, por estar com a coordenação motora descomprometida, por ter perdido um pouco da inteligência, por não lembrar das coisas. A gente sofre tudo isso, mas a sociedade não passa muito, a mídia não passa muito essa informação de encolhimento cerebral. Então, a gente tendo a consciência de tudo isso, nos ajuda muito, 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 muito a sair dessa situação que biologicamente nós não temos controle. E por que eu digo tudo isso? Se você não começar a ajudar o seu cérebro com essas maneiras que eu vou passar aqui intencionalmente, se você não colocar esse problema, interiorizar esse problema, aceitar que isso acontece, você vai morrer mesmo estando vivo. Por que eu digo isso? Morrer mesmo estando vivo. Porque a falta de memória, as doenças que esse encolhimento cerebral pode provocar para você, a desmotivação, a falta de inteligência, vai te matar aos poucos. Porque você passando por todos esses processos, tendo essas doenças, você vai começar a morrer estando viva. É muito doloroso você ser discriminada por você não lembrar das coisas. Ah, tá ficando velha, não lembra mais nem onde colocou a chave. Ah, tá ficando... Nossa, mãe, você não consegue nem levantar do sofá? Nossa, vamos ser... Alguém já ouviu falar? Alguém já viu essa situação perto? Então, é muito fácil a gente passar por tudo isso e achar que é um problema e não fazer nada com isso. Então, morrer, essa expressão morrer mesmo estando viva, é doída? Sim, é doída, mas é real. Todo esse processo pode te levar, além de você tá vivendo tudo isso que está acontecendo com o teu cérebro, você pode cair numa tristeza muito profunda, não conseguir lidar com essas situações e ter até uma depressão. Então, a depressão é uma doença que você enfrenta, você é um zumbi, você está viva, mas você está morta por dentro. O emocional com que você vai ter que lidar com a perca de memória, com as pessoas falando, ou você não conseguindo realizar suas atividades como você realizava antes, vai te levar para um processo emocional péssimo. Péssimo, você vai cada vez mais se sentir incapaz de fazer as coisas ou vai ter que fazer uma força muito grande para lutar contra tudo isso, né? E vai virando uma bola de neve. Quando você vê,
você não vai dar mais conta de tanta situação. Falta de memória, discriminação, não consegue levantar, tá com dor nas costas, não consegue fazer atividade física, está desmotivado, sabe? Então, vai virando uma bola de neve que uma coisa vai levando a você a ter várias coisas, e quando você vê o teu emocional está abalado, você está com uma depressão, você está ansiosa e você não sabe mais como sair daquela situação. Primeira maneira, alimente-se intencionalmente. Ah, mas eu já como saudável. Nós não estamos falando aqui de comer saudável. A gente está falando aqui de você comer com a intenção. Cada alimento tem uma função no nosso corpo. Então você vai comer intencionalmente. A motivação está ligado muito com os alimentos. Você sabia disso? Você pode falar para mim assim: ah, mas eu não tenho motivação para fazer nada. Eu não tenho vontade de me alimentar bem. Eu não tenho essa força de querer mudar. Eu digo para você que isso está tudo relacionado com o que você come. Então, você tendo a intenção e sabendo os alimentos certos para você ajudar com que você não viva esse processo biológico de encolhimento cerebral, vai fazer toda a diferença para você. Eu vou te passar 4 alimentos, tá? Uma proteína, 2 frutas e uma oleaginosa que você coloca hoje já na sua dieta, no seu processo alimentar, na sua alimentação. Salmão, frutas vermelhas, quanto mais escura melhor, abacate e nozes. O salmão, proteína pura, cheia de ácidos graxos, ômega 3, né? Vai prevenir depressão, vai prevenir a sua perca cognitiva, vai prevenir a sua perca de memória. Então, o salmão, ele é ativo totalmente no teu cérebro. Frutas vermelhas, antioxidante, vai agir na tua produtividade, sem falar que ela é considerada um dos alimentos que você ingerindo todos os dias, você consegue prevenir o Alzheimer, né? Essa memória também, essa falha de memória que você tem. Abacate, gordura boa, aumenta o teu fluxo sanguíneo pro coração e pro cérebro. Aumentando o fluxo sanguíneo, coração, cérebro, igual a você ter mais oxigenação nessas duas partes e a gente tem um melhor desempenho de todo o nosso sistema. Nozes, proteína também, cheio de gordura boa, vitamina E, aminoácidos, antioxidantes, vai te ajudar na memória, na tua inteligência, no teu desempenho cerebral. Então, ele evita também, todos esses alimentos evitam que você tenha decisões erradas na tua vida. Então, o poder da alimentação intencional é muito gratificante, porque é através dos alimentos que você vai prevenir e vai curar. Sobre a motivação que eu comecei a falar um pouco antes, é sim possível você ter motivação para fazer tudo que você protela, né? Tudo que você procrastina através dos alimentos. Você come para ter motivação. Isso é comprovado cientificamente, é comprovado por mim, porque eu pratico isso todos os dias. Não é todos os dias que a gente acorda disposta, mas os alimentos trazem isso para minha vida. Isso eu garanto. A motivação é um negócio, é um estado mental que ele vem e passa. Muitas vezes você pode não ter motivação para se alimentar, mas acredite, se alimente que a motivação vai vir. Vamos lá para as objeções. Ah, Nath, mas comer salmão, nozes, frutas vermelhas, abacate é muito caro para mim. Eu não tenho dinheiro para fazer isso. Eu não tenho dinheiro para disponibilizar para eu poder comer tudo isso. É muito caro frutas vermelhas. Salmão, então, é muito caro. O que é caro para você?
Se você não gastar com comida, você vai gastar com a doença. Então você escolhe aonde você quer gastar. Você quer gastar para viver ou você quer gastar para morrer? Só duas alternativas. Então se programe, se organize, se priorize. Ou você gasta dinheiro para poder se alimentar e ter saúde, tempo de vida, ou você vai gastar com a doença e não vai ter sucesso. Exercício físico. Ai, lá vem a Nath falar de exercício físico de novo. Venho, falo, vou falar até não conseguir mais. Porque o exercício físico é uma das maravilhas do mundo para nós mulheres. Coloque isso na sua cabeça. Alimentação intencional e exercício físico igual a vida, igual a mais tempo de vida sem doenças. Você não tem como conseguir mais tempo de vida sem doenças sem essas duas atividades, sem esses dois hábitos que você precisa incluir, que você necessita incluir na sua rotina. Exercício físico, vamos lá, aumenta o fluxo sanguíneo, ele bombeia mais oxigênio para o teu cérebro, você vai ficar mais inteligente. Todas essas doenças cognitivas você vai conseguir evitar. Tem estudos que falam que muitas pessoas com Alzheimer, com demência, conseguiram, quando criaram o hábito de alimentação intencional e exercício físico, conseguiram curar doenças degenerativas cerebrais. Então, é como se fosse, o exercício físico é como se fosse um banho de espuma para o teu cérebro. Imagina você numa banheira com banho de espuma, relaxando e liberando todos os seus hormônios, todas as sensações gostosas de felicidade. Então, o exercício físico é como se fosse um banho de espuma para o seu cérebro. Vai liberar dopamina, serotonina, noropinefrina, acetilcolina, sabe? São substâncias que vão diminuir a ansiedade, a depressão, vai melhorar seu tempo de reação. Por exemplo, vai cair uma xícara, chega uma idade e você não tem mais uma capacidade, uma reação motora e psicológica para poder pegar essa xícara. Então, a gente começa a perder isso e a atividade física faz com que você tenha uma melhora da reação, né? Uma melhora de uma função cognitiva, sinapses neural, permitindo que as células se comuniquem melhor, produção de novas células cerebral. A atividade física faz com que você produza novas células cerebrais, faz com que essas células não envelheçam, na verdade, né? Então, prevenir também essas doenças como Alzheimer, demência. Foi-se o tempo que o Alzheimer era uma doença genética. Não é. A demência fosse uma doença genética. Não é. O Alzheimer, você, todas nós mulheres podemos desenvolver o Alzheimer a qualquer momento. Uma demência. Então, a atividade física vem para ser a base do anti-envelhecimento cerebral. Ela é a base, ela é o pilar. Você precisa desenvolver o hábito da atividade física para melhorar tudo isso. Então, estudos também, eu até anotei aqui, estudos em humanos, eles mostram que a atividade, o exercício regular, todos os dias, ele aumenta o hipocampo, ele aumenta o córtex pré-frontal, que são áreas do teu cérebro, são as áreas que desenvolvem essas doenças. Você fazendo atividade física, você vai se proteger dessas doenças e de toda essa degeneração, essa diminuição que o nosso cérebro começa a sentir a partir dos 40 anos. Você não precisa virar uma triatleta. Não é isso que a gente faz aqui. O que a gente fala aqui é para você ir 30 minutinhos por dia, incluindo esses exercícios na sua vida. E comece devagar. Se não consegue fazer os 30 minutos, vá aumentando gradativamente 5 a 10 minutos
por semana até você chegar ao objetivo. Você não precisa começar com tudo. O teu cérebro precisa também a entender que isso é uma nova rotina e isso tem que ser gentil. Você precisa ser gentil com você também. Não é chegar e ter que fazer isso. Vá devagar, vá incluindo 5 a 10 minutos a mais por semana e vá se recompensando com isso. Vou contar uma história aqui até um pouco engraçada para vocês, de uma aluninha minha que depois que ela começou a fazer o método, um certo dia ela foi almoçar com a família, com a mãe, com as irmãs, e no meio do almoço o marido pega e solta assim: ah, depois que a fulana, falou o nome dela, começou a fazer esse método, eu tô achando muito estranho algumas coisas, sogra, porque ela tá diferente, ela sempre tentou fazer essas coisas assim, né, principalmente para emagrecer e conseguir criar o hábito de ir para academia e tal, mas nunca conseguiu. Mas esse negócio aí que ela tá fazendo, não sei, tá muito estranho. Até calma ela tá conseguindo seguir certinho e tá meio estranho até, tô achando estranho esses negócios. Então, nem a família, o marido, estava conseguindo reconhecer dela tá conseguindo fazer o que ela precisava fazer. E você criar um novo hábito, ele requer um pouco de motivação sua. Só que eu tenho uma estratégia de como você não depender só de levantar motivado para poder se alimentar, de levantar super esperto e entusiasmado, né? A alimentação pode te proporcionar isso. Ela pode te proporcionar a ter motivação para você fazer a atividade física. Ela não conseguia, não tinha motivação para poder caminhar. Ela não realizava porque não queria, não tinha motivação para isso. Então, a alimentação faz com que você tenha a motivação para você poder realizar o teu exercício de força, sim. É comprovado isso. Os alimentos têm esse poder, você só precisa comer. Você só precisa comer. Eu vou usar uma analogia aqui para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor sobre a gente tá aplicando essas estratégias para o teu cérebro não sofrer esse encolhimento e você ter esses resultados negativos que a gente começa a ter com o encolhimento cerebral à medida que você envelhece. É como se o seu cérebro, você aplicando essas duas maneiras que eu já passei para vocês aqui, é como se o cérebro fosse um músculo. O músculo você faz a atividade nele, você faz o exercício de força, o que acontece? Ele cresce, né? Você faz o exercício de força, come os alimentos certos, ele cresce e fica forte. O seu cérebro vai ser a mesma coisa, como se ele fosse um músculo que precisasse da alimentação intencional e do exercício para ele poder driblar todo esse encolhimento do nosso córtex cerebral, por esse afinamento que a gente tem no córtex cerebral. Vou trazer para vocês aqui também referências de um artigo que eu li sobre o exercício físico e os efeitos imediatos que ele tem no nosso cérebro. Então, a partir do momento que você já está fazendo atividade física, o exercício físico, exercício de força, o teu cérebro já começa a sentir os benefícios. E esses benefícios vão muito além de uma melhora de energia, de você perder peso, de você ter mais disposição. Vai muito além disso. Nesse artigo, essa neurocientista chamada Wendy Suzuki, que foi publicado na Make It, ela fala que a transformação, a melhora do teu cérebro é imediata, né? Você tem uma habilidade cognitiva melhor, um aprendizado, memória, foco, raciocínio, tudo ajuda
ajudando você a se tornar mais inteligente e com isso você adquirindo mais tempo de vida sem doenças, que é o que tanto a gente aborda aqui nos conteúdos para mulheres com mais de 40 anos. Então, o alimento intencional, o exercício de força vai muito além só de um bem-estar, de energia, de você eliminar peso. Vai muito além de tudo isso. Ele vai te ajudar a ter um cérebro melhor, e um cérebro melhor a gente começa a ter benefícios para todo o nosso corpo. A pergunta que eu tenho para te fazer é: até quando você vai ignorar os sinais que o teu corpo está te dando? Até quando você vai ignorar o seu processo biológico que você está enfrentando a partir dos 40 anos? Então, bora lá, pra cima, pegando essas duas maneiras, colocando em prática, criando esse hábito, porque isso é fato. Não sou eu que tô falando, não é uma matériazinha que eu li, não. Isso é fato. A partir dos 30, 40 anos, seu cérebro começa a encolher e com isso você começa a ter perda de memória, perda cognitiva, perda de controle motor, perda de inteligência, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, a gente não pode deixar com que isso seja uma sentença final. A gente pode evitar tudo isso com alimentação intencional e exercício físico. Então, bora lá, vamos colocar isso em prática e pra cima!